Open Banking é um assunto que tá super em evidência, vai ser falado por muito tempo aqui no Brasil e eu quero começar esse podcast com um convite. A Juno, fintech brasileira, também tem um podcast chamado Código Azul e eles dedicaram uma temporada inteira discutindo o Open Banking. No total, são 8 episódios falando do impacto na vida do consumidor até a experiência internacional. O link da temporada tá na descrição desse episódio ou procura por Código Azul na sua plataforma de streaming preferida. A implementação do Open Banking no Brasil vai combater a centralização bancária, vai tornar a oferta de produtos financeiros mais competitiva e também vai incentivar a redução de preço destes mesmos produtos. Agora, como tudo isso vai ser possível, eu, Gabriel Falck, vou te explicar a partir de agora, neste episódio do Plano Real. O Open Banking, também chamado de Sistema Financeiro Aberto, vai permitir que nós, brasileiros bancarizados, possamos compartilhar nossas informações financeiras pessoais entre instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Vamos quebrar essa última frase para que eu te explique com bastante calma. Se o Open Banking vai transformar o nosso sistema financeiro em aberto, significa que hoje ele é fechado? Usar esses dois termos pode deixar essa definição meio complicada, então deixa eu simplificar para você. Vamos supor que o Falck seja correntista de dois bancos, o Banco A e o Banco B. O primeiro banco não sabe nenhum detalhe sobre as movimentações financeiras que o Falck faz no seu segundo banco e vice-versa. Cada banco tem informações exclusivas sobre o Falck, sobre o seu hábito de consumo, os produtos financeiros contratados, linhas de crédito, investimentos e assim por diante. Cada banco é uma ilha, e não existe nenhum meio de transporte ou ponte entre elas. Outra analogia que eu gosto muito de fazer é que cada banco é um prédio na Avenida Paulista, e cada andar do banco é um produto financeiro. Se você quiser ir do prédio A até o prédio B, precisa pegar o elevador até o térreo, ir até a calçada, caminhar alguns metros e aí sim entrar no prédio B. Não existe como você ir de um prédio até o outro sem dar toda essa volta. Com o Open Banking, esse cenário muda bastante. Sabe qual que é o poder que o Open Banking tem com toda essa analogia que eu fiz? Ele nada mais é do que a empreiteira que ganhou a licitação do governo e vai construir essa ponte entre duas ilhas, ou seja, vai permitir que o Banco B, por exemplo, possa consumir informações financeiras que o Falck tem lá no Banco A. Mas calma que tem um pulo do gato nesse exemplo. Os bancos são as ilhas, o Open Banking é a ponte e onde entra o Falck nessa jogada? O Falck é o dono do pedágio, é ele quem decide quem pode passar, por quais caminhos podem seguir, quais tipos de automóvel poderão passar e assim por diante. Trazendo para o nosso mundo real, é o correntista da conta que define se ele vai autorizar esse compartilhamento de informações e também quais informações financeiras serão compartilhadas. Ou seja, antes do Open Banking, quem era o dono das informações financeiras do Falck era o seu banco, e com a implementação do sistema financeiro aberto, o Falck se torna o detentor de todas as suas informações financeiras, e ele decide entre quem e quais informações serão compartilhadas. Quer um exemplo desse poder de decisão? Se eu quiser compartilhar com o Banco B apenas o meu histórico de crédito, mas não os meus investimentos, eu posso fazer essa separação sem dores de cabeça. Ok, mas esse ponto levanta duas perguntas importantíssimas. A primeira é se é seguro fazer isso, e a segunda é qual a vantagem de compartilhar as minhas informações financeiras? Respondendo a primeira pergunta, sim, é muito seguro. Toda essa conexão técnica entre bancos foi planejada e construída pelo Banco Central, e eu não canso de levantar a bandeira do quão incrivelmente e competente o Banco Central é. Quer um exemplo recente que mostra como o Banco Central sabe o que está fazendo? Olha só para o Pix, que teve uma adoção gigante entre os brasileiros, com bilhões sendo processados todos os dias, e ele só foi possibilitado graças ao nosso Banco Central. Ele é realmente uma instituição incrível. Agora sim, falando da segunda pergunta, quais será que são as vantagens em compartilhar as nossas informações financeiras? Bom, uma regra meio básica da economia aqui. Normalmente, quanto maior a quantidade ofertada de um produto, menos escasso ele é e mais barato ele fica. Uma dura realidade brasileira é que o serviço bancário ainda é muito concentrado, ou seja, poucas instituições controlam quase o mercado inteiro. O Open Banking vai permitir que outras instituições financeiras e de pagamentos entrem para jogar como igual com os bancos tradicionais. Vai admitir que os mesmos produtos que você já usa hoje em dia sejam oferecidos por mais empresas deste mesmo mercado.
Compartilhar as informações financeiras de um banco com o outro permite que essa mesma instituição tenha uma noção melhor do teu perfil de consumidor. Poderá saber quanto você paga hoje em produtos financeiros de outro banco e vai poder te fazer uma oferta mais condizente e competitiva com as tuas dores, necessidades e também com o teu bolso. A ideia do Open Banking é incentivar a competição entre bancos e reduzir a concentração de oferta de produtos e serviços. O resultado disso aí são melhorias em produtos e processos para a retenção de clientes e também uma redução de preços. No jogo do Open Banking, quem só ganha com tudo isso é o consumidor. E agora eu preciso repetir a minha frase do começo desse cast. O Open Banking, também chamado de Sistema Financeiro Aberto, vai permitir que nós, brasileiros bancarizados, possamos compartilhar nossas informações financeiras pessoais entre instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Beleza, agora você sabe por que chamamos ele de aberto, como esse compartilhamento de informações vai funcionar, mas falta a gente falar quem poderá fazer isso. De acordo com o Banco Central, são mais de 1.000 instituições que estão aptas a participar do Open Banking, na medida que as mesmas passem por todo um processo de adesão, integração, testes e homologação com o próprio Banco Central. Isso vai requerer uma mudança técnica bem grande desses bancos, além de uma mudança de mentalidade e de cooperação entre diversas instituições do nosso mercado financeiro. O Open Banking já chega em 2021 aqui no Brasil. E você está preparado? Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com família e amigos e também nas redes sociais, pois ajuda demais na divulgação do projeto. Não deixa também de acessar o link da Juna aqui na descrição do episódio para acessar o Código Azul e verificar a temporada inteira que a gente gravou para falar sobre o Open Banking aqui no Brasil. Eu te encontro na semana que vem. Até a próxima! Este podcast foi editado por Randy Maldonado.